Olá pessoal, hoje a gente vai então fazer dois experimentos, né? Um primeiro experimento mais qualitativo e depois a gente vai fazer um experimento mais voltado para a parte quantitativa, né? A ideia hoje é fazer um experimento para demonstrar as características das chamadas resinas de troca iônica, né? Então a gente vai fazer uma cromatografia do tipo coluna, né? Que é uma cromatografia, no caso, clássica, onde a gente vai usar a coluna de vidro, né, como nosso suporte. E a gente vai utilizar como fase estacionária as chamadas resinas de troca iônica, né? Então a ideia é a gente, primeiro, ver como que monta esses sistemas cromatográficos, né? A gente avaliar os tipos de resinas que a gente tem, então a gente vai fazer um experimento para tentar chegar numa conclusão a respeito dos tipos de resinas de troca iônica que a gente tem e para isso a gente vai fazer um experimento usando o dicromato de potássio e sulfato de cobre, né, que são duas espécies, né, coloridas. Então fica mais fácil de ver a visualização e o que está acontecendo, tá? A gente também vai ver a parte de regeneração dessas resinas. Então, vocês vão ver que essas resinas, a partir do momento que a gente monta a coluna, a gente consegue depois regenerar e utilizar novamente. E assim, várias vezes, né? Então, se a sua coluna de troca iônica, ela for bem utilizada, regenerada adequadamente, mantida, né, durante um tempo aí de forma adequada, então vocês têm a possibilidade de trabalhar com elas várias e várias vezes, né, com uma boa eficiência por um bom tempo, né? Mas para isso você precisa ter cuidado, né, com relação ao seu uso, às soluções de regeneração, porque tudo isso vai ter influência na eficiência da sua cromatografia, tá? Depois disso, a gente vai fazer uma prática de determinação de dureza de água, né? Onde a ideia é a gente observar daquelas resinas que a gente estudou, qual delas seria mais adequada para tirar essa dureza, né? Lembrando que a dureza de água nada mais é do que uma alta ou baixa, né? Aí depende, né, da quantidade, concentração de íons cálcio, magnésio, né? São os dois principais. Então, águas normalmente que possuem um alto teor desses íons, eles são considerados como água de alta dureza, né? E aí existem alguns problemas atrelados a essa alta concentração, principalmente na questão da tubulação industrial, né? Com formação de crostas, né? Com carbonatos desses metais. Então, para isso, né? Para esse experimento de dureza da água, a gente vai aproveitar e observar a eficiência de uma coluna de troca iônica justamente para diminuir essa dureza, né, dentro de uma água de torneira, por exemplo, tá? Que vai ser o alvo da nossa prática quantitativa de hoje. E a gente vai utilizar para essa prática, né, para fazer a quantificação, a técnica de volumetria de complexação, né? A gente já viu que dentro da volumetria de complexação ela é, né, das volumetrias a mais adequada na análise de metais, né, de íons metálicos. Então, a gente vai aproveitar, né, essa prática que a gente já conhece e aplicar ela para o experimento de hoje, tá bom? Obrigada. Pessoal, então, para essa primeira parte, né, da prática, então a gente pode dividir em duas partes, né, dessa prática. Então, a primeira delas vai ser a parte qualitativa, onde a gente vai aprender a montar essas colunas de cromatografia líquida clássica. E a gente vai utilizar esse experimento para entender as propriedades e características das resinas de troca iônica. E a segunda parte vai ser a aplicação do uso dessa coluna para retirada de dureza da água. No caso de uma amostra de água de torneira, onde a gente vai utilizar a volumetria de complexação para fazer a quantificação, né, de cálcio e magnésio antes e depois que uma amostra de água de torneira passar por uma dessas colunas que a gente vai montar hoje, tá? Então são duas partes. Para essa primeira parte, em termos de material, o que a gente vai precisar?
Eu separei aqui já os materiais que a gente vai utilizar para a prática de hoje. Esses materiais estão descritos também na instrução de trabalho referente a essa prática, tá? Então, nós vamos precisar de suporte universal, no caso aqui a gente vai usar dois, um para cada coluna, tá? A gente utiliza um suporte universal menor, tá? Porque é uma coluna pequena que a gente vai trabalhar, então não há necessidade de ter um suporte universal muito alto. A gente vai utilizar também as garras, a mesma garra que a gente usa para bureta, a gente vai usar também para coluna de troca iônica, tá? As colunas cromatográficas, tá? Então, essa aqui é um tipo de coluna que a gente vai usar, das mais simples, tá? Ela lembra, né, uma bureta, só que ela não tem graduação nenhuma. Tem a torneirinha, tudo direitinho. E ela é uma coluna relativamente pequena, né, que para o experimento de hoje está de bom tamanho. Então, esse aqui é um tipo clássico, né, de coluna de cromatografia líquida, tá? A gente vai utilizar duas, porque a gente vai usar duas resinas de troca iônica. Espátulas, tá? No caso, a gente vai usar espátulas longas, porque a gente vai precisar pegar a resina para colocar dentro da coluna, tá? Baguetas, tá? Ou para a gente poder fazer o preparo da coluna. Provetas de 5 ml, provetas de 25 ml, becker, né? Becker é sempre bom ter, vira e mexe a gente precisa. Tubo de ensaio, que a gente vai fazer um experimento com tubo de ensaio, um beckerzinho menor, tá? E a gente vai utilizar um becker desse grande, de 600 ml, porque vai ser onde a gente vai colocar os nossos resíduos, tá? Então, como vocês já sabem, resíduo nenhum, né? A não ser que a gente faça uma avaliação criteriosa, mas como a gente vai trabalhar com dicromato hoje, sulfato de cobre, então o ideal é que a gente reserve esse resíduo para posterior tratamento, tá? Principalmente por conta do dicromato, que é extremamente tóxico. Em termos de reagentes, né, e materiais que a gente vai usar, a gente vai trabalhar com duas resinas, tá? Então, aqui tem uma resina e aqui tem outra resina, tá? São resinas diferentes, a gente já vai entender por quê. A gente vai ter que trabalhar também com uma solução de sulfato de cobre, tá? Essa solução de sulfato de cobre, ó, a coloração dele é bem característico. Ele é uma solução que está a aproximadamente 0,4 mol por litro. Solução de dicromato de potássio, né? Essa solução, ó, a coloração característica, né, do dicromato, a concentração está em torno de 0,04 mol por litro. E nesse caso é importante a gente saber essas concentrações, tá? Então o sulfato de cobre está mais ou menos 0,4 mol por litro e o dicromato está 0,04 mol por litro, tá? A gente vai precisar de lã de vidro, tá? A lã de vidro, gente, é para a gente poder fazer o início e o fim da coluna, tá? Então, para isso que a gente vai usar a lã de vidro. Eu vou explicar também como que a gente a utiliza. Uma solução de ácido sulfúrico, tá? 4 mol por litro, então é uma solução relativamente bem concentrada. E uma solução de hidróxido de potássio, 4 mol por litro também, tá? Que a gente vai precisar utilizar no tratamento da resina, certo? Então, além disso, a gente vai precisar de um pHmetro, tá? Que tá aqui do lado. Ele já foi calibrado, então ele está pronto para ser usado. A gente vai precisar fazer medidas de pH hoje, então a gente vai utilizar o pHmetro. Lembrando que já, né, foi passado para vocês a prática de calibração e uso do pHmetro, então a gente não vai ter uma gravação específica para isso, porque essa parte já foi, né, trabalhada previamente, certo? Então são esses os materiais que a gente precisa para a prática de hoje, tá? O vídeo agora, em relação à prática, eu vou deixar ele focado sempre para a região onde eu estiver manuseando, para que vocês possam observar bem
tudo que está acontecendo, as mudanças de coloração, se vai formar precipitado ou não. Então, tudo isso é importante que a câmera esteja bem focada onde está ocorrendo o experimento, para que vocês possam fazer todas as visualizações, anotações, para depois poder discutir isso nos resultados finais, tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a montagem das colunas, tá? Então, eu vou montar, né, as duas colunas, a coluna A, que a gente vai chamar de A, e coluna B, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a montagem. Primeira coisa, a gente vai ter que ter o suporte universal e a gente vai colocar aqui as garras, né, de bureta para deixar a coluna bem presa. Dá para usar também as garras mais simples, né, vamos dizer assim. O problema é que a coluna ela não fica muito bem acoplada, né, vamos dizer assim. Então eu prefiro trabalhar com esse suporte, que eu acho que ele deixa mais firme e mais seguro, tá bom? Então a gente coloca, né, as colunas aqui, certo? Então o sistema ele fica, né, mais ou menos dessa forma. E agora o que a gente precisa fazer deixa eu só tirar aqui para ficar mais claro. Aqui, se vocês repararem, a gente tem a coluna, ela tem um gargalo aqui, né? E aí vem a torneirinha. Algumas colunas, elas já vêm aqui com uma placa porosa, né? Qual que é a ideia da placa porosa? Como a gente vai ter que colocar a fase estacionária, né, aqui dentro da coluna, ela é a fase estacionária, certo? Não é muito legal que ela venha até a região onde tem a torneirinha. Então, é interessante ter aqui nessa região ou uma placa porosa, normalmente isso deixa a coluna mais cara, né? Ou a gente pode fazer ter outra alternativa, que é de usar lã de vidro, tá? Pode usar algodão também, mas algodão, dependendo dos reagentes que a gente vai passando por ele, não é muito interessante. A lã de vidro é mais garantido que ela não vai interagir com nada que estiver passando por ela, porque é vidro, tá? Então, a gente vai precisar, antes de adicionar a fase estacionária, a gente vai ter que colocar a lã de vidro nesse gargalo. Para quê? Para ela segurar a fase estacionária. E por ser um tipo de lã, né, ela vai permitir que a fase móvel passe pela coluna completamente, sem parar aqui onde tem a lã de vidro. A lã de vidro vai ter a função só de segurar a fase estacionária. Tudo bem? Então, gente, para essa parte, né, de colocar a lã de vidro, a gente vai precisar pegar aqui, ó, a nossa lã de vidro, tá? E a gente vai pegar um pouquinho dessa lã de vidro, tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, tem pouco, né, de lã de vidro, na verdade. Aí a gente vai pegar um chumacinho, ó, de lã de vidro. Como eu acabei de colocar a luva, e é uma luva nova e limpa, eu usei a pinça para pegar, só para não ter problema de, né, nenhum tipo de contaminação lá dentro. A minha luva eu acabei de colocar, então ela tá limpa, tá, gente? Então eu vou manusear com a mão mesmo, tá? E com luva, obviamente. Então aqui eu tenho um chumacinho de lã de vidro. Eu vou dividir na metade para a gente poder usar nas duas colunas, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente uma bolinha de lã de vidro, tá? E a gente vai colocar, ó, aqui na coluna, certo? No topo da coluna. Com uma bagueta, a gente vai, com cuidado, levar esse chumacinho até aquela região que tá estrangulada, né? Vamos dizer assim, na coluna. Então, percebam, a lã de vidro, ela forma um bloqueio, né, aqui embaixo.
Mas é um bloqueio só para fase estacionária, porque como é uma lã, ela vai permitir que a solução referente à fase móvel passe pela coluna sem problema nenhum, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com a outra coluna, tá? Então, um chumacinho aqui, ó, a gente coloca aqui no topo e esse aqui foi até mais fácil. E prende aqui, ó, tá? Pode já, né, colocar uma leve pressão só para ele ficar a conformação dela bem aderida, né, a estrutura da coluna, tudo bem? Então, aqui a gente já, então, colocou o material que vai impedir que a fase estacionária desça até a torneira e crie algum tipo de entupimento aqui, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte é colocar as resinas, tá? Então, essa coluna aqui, ela vai ser a coluna A e resina A também, né? E aqui a coluna B, tá? Então, a gente vai agora colocar, né, o nosso material. Então, eu vou precisar usar um beckerzinho, tudo bem? Para poder colocar a resina, tá? Eu vou abaixar um pouco a câmera agora, só para vocês verem como que é a resina, as características dela, tá? Então, olha só. A gente vai, então, pegar a resina do tipo A, tá? Ela tá sem nenhuma identificação, gente, porque a ideia é a gente descobrir que tipo de resina é. Então, é meio proposital que ela não esteja identificada para ninguém ver antes qual tipo de resina é, tá? Então, eu vou abrir aqui a resina. E eu vou, com a espátula, pegar um pouquinho só para vocês verem a característica dela. Deixa eu só... Ela não tem muito. Ó. Não sei se... Eu vou mostrar assim, se cair, né? Cai dentro do pote. Tá, ó. Então, essa é a característica dela. Ela lembra, gente, ova de peixe, né? Parece uns ovinhos. Mas é um polímero, tá? Então, no caso, um copolímero, né? Então, o que acontece? Esse polímero, ele vem na forma esférica, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega um pouco dele, tá? Para essa prática, a gente vai usar umas 3 espátulas. Deixa eu colocar aqui mais centralizado, né? A gente vai usar mais ou menos umas 3 espátulas, tudo bem? Ó, ela é bem escura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou jogar no becker, tá? Pegar mais uma. Nossa, exagerei, ó. Mas eu vou colocar, ó, aqui. E mais uma, ó, colocar. Tudo bem? Essa resina, gente, ela é uma resina que já vem com uma certa umidade, então ela já vem úmida, e isso é importante, tá? Ela não pode, essa resina, ela é um polímero, não sei se dá para ver melhor aqui no becker, ó. Tá vendo? Ela é um polímero, tá? Esse polímero, gente, essa partícula, ela vem cheia de poros, né? Essa partícula, que é justamente para aumentar a superfície de contato dela com a fase móvel, né? E poder interagir de forma eficiente com a coluna. E ela já vem úmida porque esse tipo de polímero, ele pode sofrer diferentes conformações, né, estruturais, dependendo do grau de umidade, né? Se ela secar, ela tende a retrair. E no que ela retrai, alguns pontos, alguns sítios, né, vamos dizer assim, onde vai ocorrer a interação do polímero com o analito, né, em questão, esses pontos, eles acabam diminuindo porque a gente vai ter uma retração, né, da rede polimérica, fazendo com que a superfície de contato diminua,
né? Então, é interessante deixar ela sempre úmida para garantir que a estrutura dela fique sempre da mesma forma. Por isso que é algo importante que essas resinas nunca sequem. Depois que elas estiverem já na coluna, bonitinho, elas não podem secar. A gente precisa manter ela sempre úmida para manter a sua estrutura, né, a sua porosidade da forma como ela veio, para garantir a eficiência da troca iônica, tá? Se ela secar, a tendência dela é retrair, e quando ela retrair, ela diminui esses sítios onde vão ocorrer as trocas, né, entre o que está na coluna e o que está na fase móvel, tá? Isso é extremamente importante. Pessoal, feito isso, então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Para colocar isso aqui dentro da coluna, é meio complicado fazer ele dessa forma. Porque embora ele esteja úmido, vamos dizer assim, não dá para a gente jogar isso aqui dentro da coluna. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pseta e a gente vai adicionar mais água aqui, para deixar uma suspensão de partículas, tá? Ó. Tá vendo? Então, na verdade, ó, a gente fica com ele um pouco mais fácil de transferir para a nossa coluna. Tudo bem? Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou levantar a câmera. Para vocês verem a transferência. Ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Então, a gente vai vir no topo da coluna, tá? Deixa eu ver, acho que assim dá pra ver bem, né? Aí, a gente, com a torneirinha fechada, então, a gente tem que fechar, tá? Pra não correr o risco de vazar. A gente vem aqui, ó. As partículas são mais pesadas, elas estão lá no fundo. Então, o que a gente faz? Com a pseta, a gente vai forçando ela aí para a coluna. Tá vendo que ela vai mais fácil assim? Aí a gente coloca o máximo que der. Sobrou um pouquinho, mas não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, nosso frasco de resíduo. Aí a gente abre um pouquinho a torneira para ir passando esse líquido. Tá vendo que interessante, ó? O líquido, que é a fase móvel, vai passando, mas a fase estacionária tá aqui, ó, tá presa, tá? E aí a gente vai tirando para poder colocar o restante. Aqui no caso, como é só um processo de colocação da resina e tudo mais, a vazão aqui pode ser rapidinho, tá? Não tem problema. Agora aqui, ó, a gente vem e termina. Então, a gente vem com a pseta. Às vezes ficam umas partículas pequenas, aí vocês usam o artifício da pseta para levar tudo para dentro da coluna. Tudo bem? Então, gente, pronto. Todo o material foi colocado dentro da coluna, tá? Se eu quiser, dependendo do que eu for fazer, eu posso colocar mais material. Só é importante deixar um espaço, né? Para a gente poder ir jogando a amostra, depois a fase móvel para ir lavando a coluna, tá? Então, gente, aqui abrindo a torneira, a gente consegue diminuir um pouco o volume, tá? Não sei se dá para notar, gente, a solução, né, que está passando pela resina, ela tá levemente amarelada, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, tá vendo? Ela tá levemente amarelada. Por quê, gente? Essa resina, ela é nova, né? Na verdade, ela veio do fabricante e ela nunca tinha sido usada. É a primeira vez que a gente está usando. Então, como esse material ele vem de um processo de polimerização, vocês sabem que em reações orgânicas é normal você não ter um rendimento de 100%, né? O uso completo de todos os reagentes.
Então, é de se esperar que sobre alguma coisa ou que tem alguns outros produtos da reação que acabem ficando no sistema, né? Então, gente, quando vocês recebem uma resina pela primeira vez e vai usar ela na coluna pela primeira vez, é importante fazer uma lavagem dela para tirar esses resíduos, tudo bem? Então, o que que acontece? A gente vai finalizar agora a montagem dela, que ainda não terminou, e depois a gente vai lavar essa resina várias vezes com água para tirar esses resíduos provenientes, né, da fabricação dela, tudo bem? Então, vamos finalizar a primeira coluna. Para finalizar, gente, nós vamos precisar finalizar da mesma forma que a gente começou. Então, como que a gente começou? Colocando aqui o nosso algodão, ou a nossa lã de vidro, tá? E depois a resina. Só que o ideal é não ficar a resina assim, como que eu posso dizer, solta. Por quê? Às vezes, quando a gente vai colocar, por exemplo, ó, observa aqui o que vai acontecer quando eu adicionar água. Ó, vocês perceberam que a resina mexeu, né? Então, quando a gente monta, né, essas colunas, o ideal é que a fase estacionária fique de fato estacionada. Ela fique parada, né? Para evitar a formação de bolhas, né? Então, a bolha é um problema porque ela está diminuindo o contato da fase móvel com a fase estacionária, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um pouco de lã de vidro aqui em cima para fechar a coluna. E aí é mais tranquilo porque não vai ter movimentação das partículas, tá? Então, mesma coisa, ó. A gente vem aqui, pega um chumaço de lã de vidro, ó. Tudo bem? Vou dividir também em 2. E aí, gente, é a mesma história. Coloca aqui em cima, tá? E com a bagueta, a gente vem e não precisa forçar a compactação. É importante dar uma compactada, gente, para ela evitar espaços para formação de bolha, né? Mas assim, sem forçar, tá? Uma coisa exagerada. É só compactar, para também não deixar espaços, né, onde as partículas possam passar pelo algodão, pela lã, né? Algodão. É que parece mesmo, de fato, algodão, tá? Então é isso, gente, ó. Feito isso, a gente vai... Eu vou adicionar aqui mais água. E a gente vai abrir aqui a torneira para fazer uma lavagem. E aí, ó, a gente pode, conforme ele vai descendo o nível, a gente vai adicionando... Nunca deixa secar. Aí a gente vem e adiciona mais água. Então, umas 4, 5 vezes, gente, é o ideal para você garantir que esse material depois, esses resíduos, não acabem contaminando as suas amostras, né? Então, por isso que é importante, de início, garantir que a sua coluna está bem limpa, tá? Então, ó, eu passei aproximadamente, pelo volume que tem aqui no becker, uns 150 ml, tá? De água destilada, para fazer uma boa limpeza aí da coluna. Tudo bem? Vou fechar aqui, né? Para ela não secar. E a coluna agora está pronta para uso. Tudo bem? Pessoal, agora a gente preparou uma coluna, então a gente vai fazer o preparo da segunda coluna, tá? Então, para isso, eu vou inverter aqui a posição, só para ficar mais fácil a visualização, tá? E o procedimento é basicamente o mesmo, né?
Então, a gente já tinha colocado, né, o algodão, a lã de vidro aqui na coluna, tá certo? Então, agora a gente vai usar a segunda resina, tá? Que é uma resina diferente. Então, pegar aqui o potinho, então, ó, é até um pote diferente, né? A gente vai pegar um outro becker, não pode ser o mesmo, tá? E uma outra espátula, para a gente poder tirar o material e não contaminar com o outro. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo como ele é, ó? É bem diferente, ó. Tudo bem? Então, a mesma coisa, tá? A gente vai pegar e colocar, ó, mais um e mais um aqui, tá? Então, ó, tá vendo como ele é? Esse aqui fica mais fácil, né, de ver, porque ele é mais clarinho. Mas ele lembra, né, são micropartículas aí, né, grandes, mas micro, de um polímero, copolímero, né, que é usado para esse sistema de troca iônica. Tudo bem? Então, já tirei aqui, fecho o frasco. E aí, o procedimento é o mesmo, tá, gente? Eu vou pegar, então, a pseta. Ó, a gente vem aqui e joga água. Tudo bem? Fecha a torneira aqui. Aí eu vou só colocar, né, um pouco torto assim, só para que vocês consigam ver aqui o que tá acontecendo, tá? Então, é de propósito, tá? Que eu tô assim torto. Aí eu venho, ó. Coloco o máximo que der. A gente pega o frasco aqui de resíduo. E mesma coisa, tá? Acabei colocando um pouco mais dessa resina. Ó, terminar de colocar. Lava bem. E pronto. Agora a gente vai tirar um pouco do líquido, né? Porque agora a gente tem que finalizar a coluna, tá? Então, eu vou só abaixar um pouquinho aqui, ó. Pra ficar melhor a visualização de vocês, tá? No fechamento, tudo bem? Então, mesma coisa, ó, o chumacinho já tava pronto aqui. Então, a gente vem e coloca com outra bagueta, para não contaminar com a anterior. A gente vem aqui, ó. E mesma coisa. Ó, compacta sem forçar. Tudo bem? Pessoal, então vamos iniciar o experimento, né? Pela metodologia, né? Então, eu mandei para vocês, né, a instrução de trabalho com as etapas que a gente tem que executar. Então, a primeira coisa que o experimento pede é para a gente observar, né, as soluções que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tenho a solução de sulfato de cobre, tudo bem? 0,4 mol por litro. Então, gente, observem a coloração, tá? Da solução. Então, como a gente já conhece, né, bem clássico aí, a solução de sulfato de cobre é uma solução azul, tá? Então, ela tem uma cor azulada. Deixa eu deixar aqui no fundo branco, acho que fica mais fácil de visualizar. Ó. Então, a solução de sulfato de cobre, tá? E aqui a solução de dicromato de potássio,
Então, ó, aqui a concentração de 0,04 mol por litro, tá? E olha a coloração, né? O dicromato, ele tem essa característica, né? Ele é alaranjado, um laranja forte, né? E é uma coloração bem bonita, né? E só para lembrar, né? A gente está falando do dicromato, que é um complexo, né? E é uma característica dos complexos, né? Essas cores bem vibrantes e tudo mais, tá? Então, observem bem, tá? As diferentes cores, porque isso vai ser importante na nossa avaliação, certo? A metodologia pede para a gente separar 5 ml, tá? De cada solução. Então, eu vou usar aqui a provetinha, tá? De 5 ml. E vou já preparar, deixar o volume, né? Então, ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se... Não, coloquei mais. Então, eu vou... Coloquei menos. Aí a gente vai acerta aqui. Deixa eu ver. Aproximadamente, tá, gente? Então, a gente quer fazer um teste qualitativo. Então, não precisa ser um volume com tanta precisão, tá? Então, aqui, ó, sulfato. Agora, a gente vai colocar 5 ml do dicromato. Tudo bem? Então, vem aqui. Eu acho que passou um pouquinho. Não, certinho. 5 ml. Opa, tá fora do vídeo, tá? 5 ml. Então, pronto. Aqui a gente tem já, ó, separado 5 ml do sulfato de cobre. Deixa eu deixar aqui um pouco mais centralizado. Fica mais fácil de ver. Deixa eu organizar a bandeja também. Tudo bem? Ó, sulfato e o dicromato. Tudo bem? Então, eles estão separados aqui, 5 ml. A gente consegue ver bem a diferença das cores, né? Então, isso está bem claro. Agora, o que a metodologia pede é que a gente misture as duas soluções. Então, 5 ml do dicromato, 5 ml com sulfato. Então, é o que eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar um becker aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Tá? Deixa eu deixar mais centralizado para vocês conseguirem ver, tá? Então, ó, eu vou adicionar 5 ml do dicromato, tá? Vou deixar aqui, aproveita. E agora eu vou adicionar 5 ml do sulfato de cobre. Observem o que acontece. Então, vocês já viram as colorações deles originais e tem aqui para você atrás para vocês compararem, tá? Então, vamos ver o que acontece. Ó. Então, dá uma agitada para homogeneizar. Então, comparem a coloração da solução de sulfato de cobre sozinha, a coloração da solução de cromato de potássio sozinha e a coloração da mistura de volumes iguais das duas soluções. Lembrando que o sulfato de cobre está a 0,4 mol por litro e o dicromato está a 0,04 mol por litro. Tudo bem? E misturando os dois, a gente obteve essa solução, ó, deixa eu aproximar aqui, ó, de coloração um verde oliva, né? Mais ou menos alguma coisa assim. Acho que aqui fica mais clara, né? As diferenças de coloração. Tudo bem? Então, o que a gente precisa se perguntar, né? Nesse caso. Primeiro, a gente misturou duas soluções, né? Será que houve uma reação, né? Primeiro, mudou uma característica.
Então, a gente sempre, quando trabalha em química, né, a gente precisa observar essas diferenças entre os reagentes e o produto. E houve uma mudança, né, das características. Então, no caso, que mudança que a gente observou? A gente observou mudança de coloração. Não houve formação de precipitado, né, isso está claro, né, a solução final ela ficou translúcida, então não tem uma suspensão aqui. Não houve formação de gases, porque a gente consegue notar a formação de bolhas, né? Então, assim, são algumas características iniciais que a gente sempre observa, né? Quando a gente quer verificar a formação, né? A reação de fato, tá? Mas houve mudança de cor, e a gente sabe que quando há mudança de cor, é uma possível indicação de reação química, né? Nesse caso, né, a gente já viu em volumetria de complexação, em complexos, é muito comum, né, você ter a formação de complexos coloridos e que são solúveis, mas a gente consegue notar pela cor, né? A cor é muito característica, né? Essas cores vibrantes são muito característicos dos complexos, tá? Então, isso a gente tem que avaliar. Uma coisa que pode ajudar na avaliação de vocês é buscar na literatura se existe reação entre o sulfato de cobre e o dicromato. Se existe essa reação, o que acontece? Forma o quê? Forma algum tipo de precipitado? Forma algum composto de coloração esverdeada? Então, para a gente poder basear, né, a nossa observação aqui, é importante ter, né, no fundo, uma avaliação também da literatura, para a gente saber o que era esperado para esse tipo de reação, caso ela tenha de fato acontecido. Tudo bem? Aí, na segunda etapa, na próxima etapa, na verdade, a metodologia pede que a gente coloque num tubo de ensaio, então eu vou usar esse tubo de ensaio aqui, um pouco da solução de sulfato de cobre. Então, é o que eu vou fazer. Vou colocar... Tudo bem? Então, eu coloquei aqui um pouco de sulfato de cobre. Vou deixar aqui. Deixa eu deixar o tubo aqui para ele não cair. E num becker, a gente vai colocar um pouquinho de dicromato. Tudo bem? Ó. Então, aqui, ó, dicromato. Tá? Eu vou deixar esse aqui do lado, tá? Para não confundir, porque agora é outro teste. Vou deixar aqui do lado. Então, ó, ele pede para a gente colocar esse tubo assim dentro do becker. Então, é o que eu vou fazer, tá? Então, olha só. Percebe? Então, eu coloquei, eu vou aproximar, tá? Para ficar mais claro. Consegue observar? Então, é para observar, na verdade, né? Ó. Então, o que a gente consegue verificar, né? Vou colocar aqui do lado, ó. Deixa eu deixar... Agora, vamos fazer uma comparação só. O produto da mistura dos dois e quando um está colocado dentro do outro. Então, não houve mistura, né, física dos dois materiais, mas a gente colocou dentro de frascos diferentes e imergiu um dentro do outro. Então, ó, observe, tá? Vocês acham que a coloração da sobreposição das duas soluções é parecida com aquela? Se vocês acham isso, então, o que de fato a gente está observando? Né? Será que é uma questão, na verdade, de uma mistura, né? Onde a mistura de duas substâncias coloridas... Na observação final, né, dessa mistura, ela vai dar a mistura das duas cores. Mas isso significa que houve reação? Esse verde, ele é um novo produto? Porque para que seja uma reação é preciso que você tenha um novo produto. Ou ele é uma pura e simples
aliás, simples, né? Ele é uma mistura, tá? Então, ó, observem uma solução dentro da outra por sobreposição e a mistura das duas, tá? Então, se quiser para o vídeo, observa direitinho, tá certo? Para que vocês possam fazer uma avaliação criteriosa, né? Se com esses dados houve uma reação, né? É lógico, a gente ainda vai ter mais dados para poder chegar nessa conclusão. Tudo bem?